Nós prometemos para sempre, mas ela é só uma bruxa traidora. Então, eu, 28 anos, casado com Miera, 26 anos, há uma semana. Pequena cerimônia romântica sob luzes de corda. Nada sofisticado, mas absolutamente perfeito. Os pais dela, Clara e Marshall, estavam obcecados com cada detalhe do planejamento. Flores, arranjos de mesa, decorações, tudo. Achei que eles estavam apenas empolgados com a única filha se casando. Miera parecia tão feliz naquela noite, de vestido branco, brilhando ao luar enquanto sussurrávamos promessas um ao outro. Achei que fosse o começo do ferver. Então, do nada, poucos dias após o nosso casamento, eles sugeriram algo que me atingiu como um soco no estômago. Uma viagem relaxante em família para Scottsdale. Só Miera e eles. Mal tínhamos uma semana de casados e eles já queriam levá-la embora. Não gostei da ideia. Honestamente, doeu. Mas os olhos de Miera brilharam quando eles falaram nisso. Ela apertou minha mão e disse: "São só alguns dias, amor. Volto antes que você perceba." Eu não queria ser o cara que diz não. O marido ciumento que não consegue deixar sua esposa respirar. Então, engoli o desconforto, assenti e falei: "Claro, divirta-se." Olhando para trás agora, esse foi meu primeiro erro, e é um que nunca deixarei de me culpar. Eu a levei ao aeroporto, beijei ela adeus, assisti ela partir com Clara e Marshall arrastando suas malas atrás deles. Clara me deu um sorriso apertado que não chegou aos olhos, e Marshall apenas assentiu, com a expressão vazia como sempre. Disse a mim mesmo que estava tudo bem. Ela voltaria em 4 dias, e nós continuaríamos de onde paramos. Voltei para casa naquela noite e sentei no sofá, olhando para o espaço vazio onde ela normalmente estaria, encolhida ao meu lado. A casa parecia demais silenciosa sem a risada dela, sem o murmúrio enquanto fazia chá. Tentei ignorar, dizer a mim mesmo que estava pensando demais. Até mandei uma mensagem para ela: "Sinto sua falta já", com um emoji de coração. Ela respondeu: "Sinto sua falta também", com um rosto sorridente, mas aquilo não me acalmou como deveria. Nos dias seguintes, as mensagens dela ficaram cada vez mais estranhas. Curtas, distantes, sem as pequenas histórias do dia como ela costumava mandar. Quando a busquei no aeroporto, mal me abraçou e ficou olhando para a janela durante toda a viagem para casa, murmurando: "Tudo bem", só relaxando. Quando perguntei como foi a viagem. Na manhã seguinte, estou fazendo panquecas, tentando fazer tudo parecer normal de novo. Ela está sentada do outro lado da mesa, com o cabelo bagunçado da cama, usando uma das minhas camisetas velhas que costumava me fazer sorrir. Hoje, isso não aconteceu. Ela cutucou a comida com o garfo, sem comer, só mexendo como se estivesse perdida na cabeça. A risada dela, aquele som brilhante que eu ouvia toda manhã, tinha desaparecido. A mão dela não alcançou a minha como sempre fazia quando comíamos juntos. Tentei aliviar o clima. "Então, o que você fez lá embaixo?" "Nadou bastante." "Pegou uma cor?" Ela deu de ombros, ainda olhando para o prato. "Sim, um pouco disso, só sem graça." "Sem faísca." O silêncio ficou pesado e espesso até que, finalmente, ela colocou o garfo no prato e me olhou. Os olhos dela estavam diferentes, frios, como se uma parede tivesse sido erguida entre nós. "Acho que devemos fazer uma pausa", ela disse, a voz tão baixa que quase não ouvi. "Uma pausa?" "Nós somos casados há menos de 2 semanas." Não gritei nem perguntei porquê ou implorei para ela tirar isso de dentro de mim. Só fiquei ali, sentindo como se o ar tivesse sido sugado da sala. Minha mente acelerou, mas meu rosto permaneceu calmo. Talvez demais calmo. Reclinei na cadeira, tomei um gole de café lentamente e sorri. Não é um sorriso feliz, mas é um que diz que não estou surpreso. "É engraçado", eu disse, levantando-me e indo até o balcão onde tinha deixado uma pasta. Peguei, sentindo seu peso, e deslizei-a pela mesa até ela, porque acabei de receber umas informações sobre aquela viagem. Veja, algo parecia errado desde o primeiro dia. Aquela pontada no meu estômago não ia embora. Na segunda dia, eu estava andando de um lado para o outro na casa, revivendo os comentários da Clara sobre o meu trabalho prático e as escadas silenciosas e calculistas do Marshall. Então, peguei o telefone e liguei para meu primo Marcos, um investigador particular em Scottsdale. Pedi para ficar de olho neles, seguir se alguém mais aparecesse. Menos de 48 horas depois, ele me mandou uma mensagem: "Verifique seu e-mail. Você vai querer ver isso." A pasta estava cheia de vídeos, fotos, recibos, carimbos de hora. Isso não era um retiro tranquilo em família. Era sentada numa mesa de restaurante rindo, com o cabelo refletindo a luz do sol. Clara e Marshall estavam lá também. Mas o problema era o cara ao lado dela. Um idiota bronzeado,
com uma expressão de superioridade, com um sorriso que gritava: dinheiro. Theo, Marcos o chamava nas notas. Filho de um investidor rico, cheio de charme falso, encostado demais na minha esposa. Eu assistia enquanto ele dizia algo e ela ria de novo. Sua risada verdadeira, aquela que eu não ouvia há dias. Clara bateu palmas como se fosse a coisa mais maravilhosa que ela tinha visto. E Marshall concordou, todo orgulhoso. Fotos de jantares, drinks na piscina, passeios na praia, braço de Theo ao redor dela, ela sorrindo para ele enquanto Clara tirava fotos como se fosse um ensaio fotográfico. Recibos do hotel mostravam que todos tinham ficado no mesmo lugar chique. Marcos até conseguiu uma foto de Theo entregando uma bebida para Miera, com as mãos se tocando, e ela não recuou. Enquanto Miera folheava as fotos agora, as mãos tremendo tanto que o papel vibrava, os olhos arregalados, ela olhava cada imagem, cada detalhe. E quem entra? Clara e Marshall, agindo com toda a casualidade, como se tivessem passado por lá só para um café. Espero que não estamos atrapalhando algo, diz Clara, colocando uma pasta de fotos de casamento no balcão. A voz dela estava vibrante. Excessivamente vibrante. Miera não se mexeu, não virou. Ela só continuou olhando para mim, depois olhou para os pais, a pasta ainda aberta na frente dela. Eu me encostei no balcão, tomando meu café, deixando o momento pairar ali. O que é isso? Miera sussurrou, mas antes que eu pudesse responder, Clara entrou na conversa. Queríamos que você conhecesse alguém novo, ela disse como se fosse algo normal. Você não nos deu chance antes do casamento, Mera. Foi tudo tão rápido, não acha? Eu não acreditava no que ouvia. Eles tiveram meses para falar, para protestar, para fazer suas pequenas peças antes de eu colocar a aliança nela. Mas não, esperaram até depois dos votos, depois do bolo, depois da dança sob as luzes. A cabeça de Mera virou na direção da mãe, o rosto ficando vermelho. Conhecer alguém novo? Sério mesmo? Clara deu de ombros como se estivesse explicando porque escolheu um vinho diferente para o jantar. Achávamos que você gostaria dele. Theo é uma boa combinação. Bem-sucedido, charmoso. Não pudemos opinar antes, então achamos que deveríamos fazer a nossa parte, ela disse, a voz aumentando. Quem somos nós? Você e o pai. Finalmente, Marshall levantou o olhar do celular, com a expressão vazia de sempre. Só queríamos te ver feliz. Eu não aguentei mais. Ri alto, de forma amarga. Feliz. Você acha que arrastar ela para conhecer um cara rico uma semana depois do nosso casamento é sobre ela ser feliz? Vocês a colocaram com ele. Jantares, drinks, passeios na praia, como se ela fosse um prêmio a ser entregue. O sorriso de Clara caiu. Não seja vulgar. Não foi assim. Só demos uma opção. Uma opção. A voz de Mera quebrou enquanto ela empurrou a pasta para longe, os papéis escorregando pela mesa. Sou casada. Não pedi opções. Ela se levantou, virou-se para mim. Eu não sabia que eles estavam planejando isso. Juro. Olhei para ela, com a mandíbula tensa. Você não sabia. Mas também não impediu, né? Clara entrou na conversa, a voz agora afiada. Ah, vamos lá, Mera. Não finja tanta inocência. Você se divertiu lá embaixo. Todos vimos. Isso me acertou como um tapa. Olhei para Miera, esperando que ela negasse, que dissesse algo para provar que Clara estava errada, mas ela apenas ficou lá, com as mãos cerradas ao lado do corpo, os olhos caídos no chão. Eu não queria que fosse assim, ela sussurrou. Como assim? Insiste. Como você flertando com algum cara que seus pais escolheram enquanto eu estava aqui achando que você só estava relaxando. Então, o telefone de Miera vibrou na mesa, alto e agudo. Ela pegou, com os dedos trêmulos, e leu a mensagem em voz alta, com a voz tremendo. Theo ainda está na cidade, se gabando de que vocês dois eram feitos um para o outro, que seus pais prometeram tudo a ele. A mandíbula de Miera caiu. Ela olhou para a mãe como se nunca tivesse visto ela antes. Você prometeu a ele que eu deixaria meu marido. Clara deu de ombros. Na verdade, deu de ombros. Talvez tenhamos incentivado um pouco. Queríamos o melhor para você, querida. Theo é uma oportunidade. Achávamos que você veria isso. Tudo aquilo tinha sido uma armação calculada. Eles deram presentes, pagaram pelo hotel dele, organizaram jantares, basicamente compraram um fim de semana com a filha, como uma negociação de casamento medieval. Eu não podia deixar isso passar no escuro mais. Então, organizei uma pequena reunião no local do nosso casamento, o mesmo lugar onde dançamos sob as luzes de corda.
enviando convites simples para todo mundo que tinha ido à cerimônia, mais o próprio Theo. Uma última lembrança do grande dia, estar lá às 6, montar um projetor, conectá-lo ao meu laptop, colocar todas as evidências do Marcos na mesa de recepção, onde cortamos o bolo. Quando todos chegaram, umas 20 pessoas, algumas confusas, outras curiosas, não perdi tempo. Obrigado por virem, eu disse, com a voz firme. Vamos fazer uma retrospectiva do casamento e do que aconteceu desde então. Comecei com uma foto de Miera e eu cortando o bolo, sorrindo e felizes, poucos passos da multidão. Depois, clique em Scottsdale. Miera na piscina, com Theo ao lado dela. O murmúrio percorreu a sala. Jantar com ele encostado perto, Clara rindo. Passeios na praia, drinks, recibos do hotel com cada slide. Os sussurros ficaram mais altos, os olhos cruzando entre Miera, os pais dela e eu. Então, mostrei o vídeo que o Marcos tinha gravado de longe. A voz de Clara como dia. Este casamento é só uma fase. Theo é o verdadeiro futuro. Um silêncio mortal, como se alguém tivesse sugado o ar. É isso, eu disse, cruzando os braços. É isso que eles estavam aprontando enquanto eu aqui pensando que tinha uma esposa. A sala explodiu. Miera gritando, eu não sabia. Clara tentando transformar em cena por nada. Theo tentando parecer tranquilo até eu mandá-lo calar a boca e ele se sentou de volta, com as mãos levantadas, como se estivesse se rendendo. A minha amiga Leona se levantou, com os braços cruzados. Vocês são inacreditáveis. Ela é casada e vocês a estão vendendo como se fosse uma mercadoria. Clara virou para mim, a compostura escorregando. Estávamos protegendo o futuro dela. Ele não é bom o suficiente. Isso causou o caos na sala. Pessoas gritando, cadeiras arrastando, Mira chorando mais alto. Eu só fiquei ali, deixando eles se destruírem. Theo tentou dizer que achava que era amor. Miera se virou de repente. Você achou que eu deixaria meu marido porque apareceu com um bronzeado e um sorriso? A verdade veio à tona, eles tinham planejado tudo como uma transação de negócio. Theo virou-se para Clara. Ela disse que queria sair. Clara retrucou. Ela teria saído se ele não tivesse metido o nariz onde não devia. O desfecho foi rápido e brutal. Miera saiu de casa no dia seguinte. Disse que precisava de espaço. Eu não a impedi. O negócio de eventos da Clara faliu quando os fornecedores cancelaram após ouvirem a história. Marshall foi silenciosamente removido de algum conselho. Theo deletou todas as redes sociais depois que o site descobriu a história e o destruiu ao vivo. 2 semanas depois, Miera tentou reatar, veio chorando, dizendo que me amava, que não queria Theo, que não sabia como parar seus pais, que sempre foram controladores, empurrando e puxando, decidindo o que era melhor para ela. Eu disse que acreditava nela, mas ela não lutou por nós quando foi importante. Ela não era só minha esposa. Ela era casada com eles em cada passo, e eu não conseguia esquecer isso. Um mês depois, organizei minha própria festa no mesmo local. Apenas amigos verdadeiros e família que ficaram ao meu lado na confusão. Sem drama, só risadas, música e celebração. Estando onde Miera e eu tivemos nossa primeira dança, percebi uma coisa. Às vezes, um voto quebrado é uma bênção disfarçada. Melhor descobrir agora que ela nunca cortou completamente os laços com os pais tóxicos do que gastar anos nessa dinâmica. Eu parei de olhar para trás. Livre de todos eles. E isso vale a pena comemorar.